Muito bem, bom dia novamente a todos os que ainda não pude cumprimentar. É provável que estejas a perguntar porque é que o pastor Mário está aqui hoje a pregar. Não é porque seja algo novo, mas porque era esperado ser o pastor Jairo a pregar esta manhã, porque ele tinha que concluir o seu tema da inspiração das Escrituras e o cânon das Escrituras. Mas teve esta agradável prenda de nascer o seu filho, Gabriel, esta semana. Nasceu sábado, é assim? Não é? Sexta-feira nasceu. E nós tínhamos começado a conversar na quinta-feira sobre essa possibilidade de nascer o bebê, se ele ia estar bem para pregar no domingo de manhã. E ele disse-me, então, quando nasceu o bebê, aí sexta-feira, ao final do dia, Pina, tens que ser tu. Ele ficou sem dormir desde as 10 da noite de quinta-feira até o nascimento do Gabriel e estar com o bebê e voltar para casa. Também ontem foi o seu aniversário, então era difícil concentrar-se e ter bem preparado o sermão para esta manhã. No entanto, o Senhor castigou e hoje de manhã o pastor Miguel ligou a dizer que o pastor Adil estava doente e que precisava de alguém para pregar em Santa Marta porque ele ia pregar na Ramada. Então o Jairo está a pregar neste momento em Santa Marta. Não pôde escapar também à pregação da Palavra de Deus. Então ele está a pregar aquilo que pregou na semana passada ali em Santa Marta e certamente aqueles irmãos estão a ser abençoados. Então nós tivemos que, vamos dizer assim, mudar um pouco os planos. A ideia seria falar sobre inspiração, este domingo sobre a inerrância das Escrituras. No próximo domingo eu ia falar sobre a suficiência, que estamos a tratar neste domingo. E no último domingo eu ia tratar sobre a hermenêutica, que é essa ciência da interpretação das Escrituras. Então hoje, na primeira sessão, no culto das 9 da manhã, nós tratamos sobre a suficiência. Começámos a ver sobre a suficiência e fizemos uma introdução à suficiência das Escrituras. Sim, foi esse o tema. Suficiência das Escrituras. E vimos os dois primeiros pontos sobre esta suficiência das Escrituras, que é a definição do que é a suficiência das Escrituras. Em palavras muito simples, nós temos nas Escrituras, na Bíblia, tudo o que é necessário, tudo o que é suficiente para viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida piedosa, devota ao nosso Deus. Temos nas Escrituras tudo o que é necessário conhecer sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre o que Ele quer deste mundo. Não precisamos de nada novo. Agora, nesta segunda sessão, vamos olhar para estes dois pontos finais sobre a suficiência. Eu não mencionei, mas o segundo ponto nós vimos aquilo que a Bíblia ensina sobre a suficiência. A suficiência não é uma doutrina que nós inventamos das Escrituras, também que nós dissemos, olha, acho que a Bíblia diz isto. Não, a própria Bíblia dá testemunho de que ela é suficiente. E nós vimos vários versículos sobre isso. Então a nossa conclusão foi de que ela é completa. Ela é o bastante, o necessário para que eu e tu possamos conhecer, ser salvos e santificados para o nosso Deus. Agora vamos fazer uma viagem até, vamos dizer assim, àqueles que são os inimigos da suficiência das Escrituras. Ou seja, nós temos muitas vezes dentro da igreja entidades, instituições, alguns conceitos que nos afastam, que nos tiram da suficiência das Escrituras, de acreditar que a Bíblia é suficiente para nós e para este mundo. O patrono dos ateus do século XVIII, Voltaire, combateu implacavelmente a Bíblia e o cristianismo. Disse que dentro de 100 anos o cristianismo estaria extinto. Morreu como um louco em 1778. Mas ao invés do seu vaticínio se cumprir, 25 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica Inglesa e Estrangeira foi fundada e a sua casa tornou-se mais tarde a sede de distribuição da Bíblia. A Bíblia é suficiente, é poderosa, é eficaz, ela é viva, diz as Escrituras. No século passado, nós vimos uma grande batalha
sobre a inerrância das Escrituras. Vários teólogos, vários pastores, pregadores da santa palavra de Deus levantaram-se para proclamar diante de um ataque liberal sobre as Escrituras de que a Bíblia é sem erro, de que a Bíblia não falha, de que aquilo que está escrito é verdadeiro, é veraz, não tem erro. E por isso é suficiente. Mas a batalha dos nossos dias já não é mais sobre a inerrância, ainda que há um ou outro herege que normalmente se levanta por aí para dizer que a Bíblia tem este erro ou aquele erro. A verdade é que não é a grande batalha dos nossos dias. A grande batalha da Igreja de Cristo dos nossos dias é a suficiência das Escrituras, de que a Bíblia é suficiente. Bem, o cristianismo, infelizmente, tem abraçado inimigos, quase de forma inconsciente, sobre dar respostas às pessoas sobre os seus problemas e também soluções. Eu já sei que normalmente quando eu digo a Bíblia tem a resposta para tudo, que normalmente surgem por aí uns intelectuais a dizer, lá estás tu. A Bíblia não me diz como é que eu tenho que martelar um prego. A Bíblia não me diz quanto é que é 2 vezes 2. Bem, quem diz estas coisas não está a ser intelectualmente honesto. Porque aquilo que nós estamos a dizer, com a Bíblia ter todas as respostas, é que a Bíblia tem respostas para tudo aquilo que ela se propõe a responder. Talvez para nós entendermos melhor este conceito, temos mesmo que olhar para os inimigos que existem por aí e entender aonde é que a Bíblia nos dá respostas e soluções para as nossas vidas. Bem, vamos olhar em primeiro lugar para o primeiro inimigo. O primeiro inimigo que nós temos visto surgir já no século XIX, não é novo nos nossos dias, é o chamado o pragmatismo. Tá bem? Eu sei que provavelmente já ouviram falar disto, ou muitas vezes usamos aquela expressão normal, tens que ser mais pragmático. Não é assim? Para dizer que tens que ser mais prático, tens que fazer as coisas acontecerem. Tá bem? E a verdade é que no século XIX, muito motivados por homens que queriam levar, e homens que, vamos dizer assim, sinceramente quiseram levar a palavra de Deus até aos confins da terra, não é assim? Eles foram pragmáticos. Fizeram coisas que foram além daquilo que a Bíblia estabelece como norma, regra para as nossas práticas. Não é? Nós vimos muitas vezes o pragmatismo ser bastante forte, haver um grande ênfase nele, por exemplo, na área de evangelismo. Assim, nós vemos de tudo e mais alguma coisa para se pregar o Evangelho. Mas temos que nos perguntar se aquilo que está a ser feito, ainda que seja uma boa intenção, com um bom final, se aquilo que está a ser feito é legítimo, é bíblico, está nas Escrituras, é permitido. Bem, nós temos que definir o que é o pragmatismo. O pragmatismo é a ideia de que algo é verdadeiro apenas na medida em que funciona. Bem, se funciona, então é válido. Podemos fazer. Não é? Quantas vezes ouvi, não é, de uma multidão reunida para ver um combate de boxe numa igreja e essa multidão adorou o combate de boxe dentro dessa igreja e no final alguém subiu e pregou o Evangelho e várias pessoas levantaram a mão e receberam o Senhor Jesus como Salvador. Bem, o que eles estão a dizer é, funcionou. Então é o quê? Válido. Fazer-se. Pragmatismo. Talvez uma definição mais conhecida por todos nós é o fim justifica os meios. Uma definição mais técnica seria qualquer teoria que se prove bem-sucedida em prever e controlar o nosso mundo dos seus inimigos ou dos seus rivais. Não é? Nós sabemos, não é, que este mundo é prisioneiro do próprio mundo, prisioneiro da carne, prisioneiro do diabo. Então qualquer coisa que nós consigamos trazer as pessoas para a igreja, para o nosso mundo, é válido. Se funcionar, se for bem sucedido. Também existe agora uma evolução do pragmatismo. O pragmatismo chamado utilitário, que defende aquilo que faz melhor à maioria das pessoas, deve ser colocado em prática. Este pragmatismo vê-se na política.
Assim, aquilo que a cultura está a exigir, aquilo que alcança a maioria das pessoas, é aquilo que deve ser válido. Então nós vemos isto a entrar na igreja e nós temos que nos perguntar, é certo, é correto? Bem, deixa-me dizer-vos, isto é um inimigo da suficiência das Escrituras. Normalmente quando nós batalhamos este inimigo, nós ouvimos as pessoas dizerem, lá estão vocês a colocar Deus numa caixa. Nunca ouviram essa? Nós somos acusados de colocar Deus numa caixa. Mas sabem, nós queremos, por causa da suficiência das Escrituras, que devemos batalhar com este inimigo. E não permitir que ele entre na nossa adoração a Deus, no nosso serviço a Deus, na nossa obediência a Deus. Nós acreditamos que a pregação, aquilo que está a acontecer neste momento, é um ato de adoração a Deus. Há um tempo atrás, fiquei indignado ao ouvir um pregador, supostamente com formação teológica, falar a um grupo de jovens que ele gostava muito do livro de Atos. E que ele gostava muito do título do livro de Atos, porque não mencionava, não estava a dar ênfase às grandes pregações de Pedro, de Paulo, ao longo do livro de Atos, mas sim a dar ênfase aos atos, às coisas que as pessoas faziam. E era isso que Lucas estava a trazer para cima da mesa. Bem, vários erros nisto. Primeiro, o título, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, não é inspirado. Foi colocado pelos tradutores, os que, vamos dizer assim, fizeram as nossas Bíblias. Também não é um título inspirado, Lucas não colocou esse título. Também podia ter vários títulos, Atos do Espírito Santo, os Atos do Evangelho, podia ter vários títulos. Além disso, dizer que não se dá ênfase à pregação, quando essa mesma pregação salvou 3.000, 5.000 e muitos gentios, é, vamos dizer assim, uma tolice. Nós entendemos que a pregação é um ato de adoração a Deus. Talvez o maior ato de adoração a Deus. Sabem, o pregador, um homem comum, um servo de Deus, é na verdade, quando prega a palavra de Deus, um dirigente que leva a igreja a adorar a Deus de forma correta. A pregação é um ato de adoração a Deus e pelo poder do Espírito e da palavra de Deus, nós fazemos a igreja adorar corretamente. Era isto que estava na mente de Paulo quando ele batalhou o pragmatismo do seu século, dos seus dias. Notem bem o que é que estava a acontecer. Vamos até à primeira carta aos Coríntios. E era moda nos dias do apóstolo Paulo, entre os gregos, entre os gentios, usar técnicas muito elaboradas, muito espetaculares para atrair as multidões. Havia estes famosos palestrantes, filósofos gregos nos dias do apóstolo Paulo por toda a Grécia, que subiam a uma plataforma e eles, vamos dizer assim, entusiasmavam as audiências pela forma, pelas palavras espetaculares, pela grande oratória ou eloquência. Bem, pragmatismo. Notem o que é que o apóstolo Paulo fez quando chegou a esta cidade e viu como as pessoas corriam para ouvir estas pessoas. Provavelmente, se ele fosse um dos pregadores dos nossos dias, ele diria, bem, essa é a técnica que eu tenho que usar para atrair as pessoas para dentro da igreja. Mas ele não fez nada disso. Notem em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com quê? Ostentação de linguagem. Que era a arma secreta dos grandes palestrantes daquele tempo. Ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E notem, isto era tão importante para ele, que notem como era a atitude dele. E foi em fraqueza, temores e grande tremor que eu estive entre vós. Notem, ele não se colocou numa plataforma, com uma postura, vamos dizer assim, com um teatro. Não, foi em grande dependência do Espírito. Foi em dependência da graça de Deus.
A minha palavra, versículo 4, e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em quê? Em sabedoria humana. Sabem, as pessoas não atenderam porque aquele homem era muito bom a falar. Não porque eu gostei do estilo da igreja. Não, as pessoas atenderam porque o Espírito Santo usou a pregação do servo de Deus. E elas vieram à salvação. E a fé destas pessoas não se apoiou também num homem, numa personalidade, na sua forma de fazer a igreja ou pregar a palavra de Deus, mas somente na palavra de Deus. Diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. No poder de Deus. Sabem, o pragmatismo, embora aquele que nós conhecemos nos nossos dias tenha começado no século XIX, o pragmatismo é antigo. É uma coisa que sempre esteve no coração do homem. E ele é em si um atentado à suficiência das Escrituras. Nós temos um caso fenomenal nas Escrituras, que nos mostra o pragmatismo, até mesmo às vezes praticado por homens de Deus. Deixem-me dizer-vos, por muitos anos, eu fui um adepto do pragmatismo. Eu pensava que nós precisávamos de fazer essas coisas para atrair as pessoas. Até que me apresentaram a suficiência das Escrituras. E arrependi-me. E é necessário a igreja arrepender-se disso e crer somente que a Bíblia é o suficiente, é o necessário. Vamos até ao segundo livro de Samuel, segundo a Samuel, no Antigo Testamento. E notem bem este pragmatismo. Também segundo a Samuel, capítulo 6. É interessante, é uma história que nos mostra o grande desejo do rei Davi. E nós sabemos, o rei Davi é um homem segundo o coração de Deus. É um homem que tem uma boa intenção, ele quer trazer a arca de Deus para a sua cidade, a cidade de Jerusalém. O lugar onde Deus quer que a sua presença esteja e onde o povo deve congregar para o adorar. Então, todo o cenário é algo ideal, é algo que deve acontecer, mas deve ser feito de forma correta. Vamos ler a história, diz assim o versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de quanto? 30.000. Uau! Eu até posso imaginar o rei Davi tão orgulhoso e tão feliz de ver uma multidão de pessoas para essa procissão, esse momento espetacular. Não é? Quantos pastores não queriam ter uma audiência destas? Versículo 2, dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Era um grande momento, havia grande alegria, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Bem, o rei Davi queria tudo. Assim, ele achava que esta é a forma como nós devemos fazer isto. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, notem bem, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Notem, nesse grande momento em que eles queriam levar a arca de Deus para o lugar onde ela deve ir, para o lugar onde Deus deve ser adorado, com toda esta grande procissão, com todo este grupo com ele, com todos os instrumentos, com a grande música que ia por ali, com a alegria do povo. O que é que acontece? Um homem de Deus, um levita,
morre por tocar a arca de Deus. Sabem o que é que aconteceu aqui? Pragmatismo. Pragmatismo. Bem, Mário, porquê? Porquê estás a dizer pragmatismo? Bem, porque o rei Davi não fez as coisas como a palavra de Deus estabelece. Porque a palavra de Deus é suficiente. Nela eu e tu temos todas as respostas, tudo aquilo que é necessário para fazer segundo a vontade de Deus. Bem, Mário, como é que nós sabemos isso? Bem, antes de dizer-te, notem o que é que acontece quando eu e tu somos pragmáticos. Versículo 8. Desgostou-se Davi. Literalmente ficou irado. Zangado com Deus. O pragmático é assim. Quando ele não vê os resultados do seu pragmatismo, ele fica chateado, triste. Porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor, assim, criou medo no seu coração naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Então notem, o pragmático já nem sequer quer servir a Deus. Já nem sequer quer fazer a vontade de Deus, porque as coisas não resultaram. Bem, nós sabemos que o rei Davi, ele se arrependeu. Para vermos isto, vamos até 1 Crônicas, capítulo 15. E notem bem como a Bíblia faz este ênfase na suficiência das Escrituras. Está bem? 1 Crônicas, capítulo 15. Versículo 1 e 2 e depois o versículo 11 até o 15. Está bem? Versículo 1 e 2 diz assim: fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Versículo 11. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, notem, uma coisa que correu mal aqui. Estes homens são os homens que deviam trazer a arca e eles não estavam nesse momento. E não somente isso, o texto nos diz: o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então, notem bem, não o buscamos, segundo nos for a quê? Ordenado. Então estes homens, o rei Davi e os seus oficiais, não procuraram o Senhor, a sua vontade, aquilo que ele queria que acontecesse. E por causa disso, aconteceu esta morte de Uzá. Bem, a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos das nossas ideias vislumbrantes, incríveis, para fazer as coisas acontecerem. Nós só precisamos de confiar no poder das Escrituras. Ela é viva e eficaz. Ela pode fazer a obra de Deus. Na Bíblia, eu e tu temos as respostas que precisamos de como adorar, servir, evangelizar, amar e até como pregar na igreja. Bem, este é o primeiro inimigo. O segundo inimigo que eu gostaria de ver rapidamente convosco, sumamente conhecido, é a psicologia. A psicologia. Este é, talvez, neste momento, o maior inimigo da igreja. Eu diria o maior inimigo da suficiência das Escrituras. Não há nada mais triste para mim, e tenho visto isso acontecer várias vezes no Facebook, em conversas, em reuniões de pastores. Pastores recomendarem as suas ovelhas para irem a um psicólogo. Não há nada pior. Bem, Mário, porquê que estás a dizer isso? Qual é o problema com a psicologia? Bem, os pressupostos da psicologia são totalmente opostos aos pressupostos das Escrituras.
Os pressupostos da psicologia brotam do humanismo, do naturalismo. Os pressupostos das Escrituras nascem das Escrituras, daquilo que Deus disse. Quando vais a um psicólogo, aquilo que tu vais ouvir vai massagear o teu ego. Vai tirar de ti a responsabilidade. E vai procurar um bode expiatório por aí da tua circunstância. E sairás todo feliz, todo contente com o teu ego inchado e não trataste o teu verdadeiro problema diante de Deus. Bem, deixa-me dizer-te, não há razão nenhuma de ir ao psicólogo. A Bíblia é suficiente. A Bíblia tem as respostas para ti. Os pastores só têm que estudar as Escrituras, os conselheiros bíblicos só têm que estudar as Escrituras para poderem dar ao seu povo aquilo que eles precisam de ouvir para os seus problemas. Sempre que questiono alguém que vai ao psicólogo, diz-me o que é que o psicólogo te disse. Normalmente aquilo que a pessoa me diz ou é totalmente contrário às Escrituras, ou é algo que qualquer pessoa, um amigo, um familiar poderia dizer. Porquê gastar 50 euros por consulta quando eu e tu temos, gratuitamente, pela graça de Deus, todo o conselho de Deus, o poder das Escrituras ao nosso dispor para mudar as nossas vidas? Bem, a psicologia, o termo psicologia, significa literalmente o estudo da alma. A psicologia propõe-se a estudar a alma do homem e a dar respostas aos problemas da alma do homem. Eu pergunto-me, bem, a psicologia nasceu no século XIX. Eu pergunto-me o que é que aconteceu ao longo de 1800 anos com a Igreja de Cristo. Coitadinha. Não tinha resposta para os seus problemas. Os deprimidos, os angustiados, os oprimidos andavam na rua da amargura porque não havia resposta para eles. O que aconteceu a toda a geração do Antigo Testamento, como é que Deus, ou como é que eles arranjaram solução para os seus problemas? De repente, chegamos nós à evolução da humanidade e encontramos as respostas que a humanidade precisava? Não. Nós temos e sempre tivemos nas Escrituras tudo o que era necessário. Não precisamos de nada mais. Bem, por causa da psicologia, nós vemos uma psicologização da nossa cultura. E é tão grande que nós vemos muitas vezes a vitimização enraizada nas pessoas. Além disso, nós vemos que os crimes mais terríveis, em via de regra, são escusados. E a culpa é atirada aos pais, aos amigos, à sociedade. E até mesmo, tenho ouvido, à igreja. A culpa é da igreja, que não fez o que devia ser feito. Bem, eles falharam em suprir as necessidades pessoais interiores de quem cometeu o crime. O bem-estar social passou a ter o destaque e a responsabilidade pessoal morreu. Com isto dizem que precisamos de mais clínicas e subsídios para os abortos, mais distribuição de preservativos e mais ajuda para as crianças dependentes. Já ninguém se atreve a dizer palavras como arrependimento, abstinência, moralidade, errado, certo, pecado, obediência, desobediência. Bem, a psicologia retirou do mercado, da cura das almas, todas estas coisas. Bem, nós encontramos na Bíblia um texto fenomenal, antigo, que nos mostra que eu e tu não precisamos da psicologia para nada. Temos nas Escrituras o suficiente. Vamos até ao livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Sabemos um texto bem conhecido deste capítulo, que é o versículo 9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Assim, mas deixem-me ler a partir do versículo 5. Tá bem? E com isto deixem-me dizer-vos que eu fico indignado quando ouço
falar que existe psicologia cristã. São paradoxos. Não é possível unir psicologia com o cristianismo. E bem, porquê é que eu digo isto? Notem o que é que a Bíblia diz. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia em quem? No homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de quem? Do Senhor. Bem, o que é que está a acontecer aqui, no contexto? Bem, nós sabemos que várias vezes o reino do sul, Judá, que estava em vários problemas com várias nações, sempre recorria a nações, vamos dizer assim, ali ao lado, para se socorrer de uma possível invasão inimiga. No tempo do rei Ezequias, o rei Ezequias, diante de uma aproximação do rei da Assíria, ele temeu, teve medo da situação e ele pediu ajuda ao Egito. O Egito vem em socorro dele e quando batalharam com a Assíria, morreram. E o rei da Assíria conseguiu chegar até às portas de Jerusalém. E só nesse momento é que Ezequias se arrepende. Isaías dá-lhe na cabeça e chama-o a confiar somente no Senhor. Bem, deixem-me dizer-vos que aquilo que Ezequias fez é aquilo que hoje muitos fazem quando recorrem à psicologia. Eles acham que o homem, que a carne humana pode dar a resposta para os seus problemas. Isso na Bíblia é apartar-se do Senhor. Notem, o texto ainda diz, versículo 6, porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Deixa-me dizer-te, se vais à psicologia, a tua situação será pior. Versículo 7, em contraste, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas. Lembram? Este é um texto muito parecido com um salmo. Lembram-se desse salmo? Salmo 1. Que fala sobre o homem que medita na palavra de Deus dia e noite. Esse é o seu prazer. E que por causa disso ele é uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o quê? Fruto. Notem bem, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Sabem, esta nossa versão da revista atualizada, para mim não faz jus àquilo que o original expressa. Porque o original, talvez alguma versão diz isso, diz literalmente, é doente, incurável. O nosso coração é doente, sem cura. Vocês acreditam mesmo que a psicologia pode curar o nosso coração? Ou não conhecemos as Escrituras para dizer tal coisa? Diz assim o texto, e quem o conhecerá? Em outras palavras, o nosso coração é confuso. Não há como entendê-lo. Não há como discerni-lo. Mas eis a resposta de Deus. Leiam comigo o versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Notem, o Senhor conhece os corações. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor sabe o que vai na nossa alma. Bem, porquê é que nós não precisamos da psicologia? Porque no Senhor eu e tu temos todas as respostas que precisamos. Aliás, o autor de Hebreus reflete exatamente isto quando fala da palavra de Deus. Vamos até Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 12, um texto muito conhecido, diz assim o texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Também Hebreus capítulo 4, versículo 12. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do quê? Do coração.
Precisamos de alguma outra ferramenta? É preciso acrescentar alguma coisa? Não. A Bíblia faz o trabalho. Ela é viva e eficaz para isso. Notem como o texto nos chama à responsabilidade pessoal, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos ou quem temos de prestar contas. Então o autor de Hebreus está a trazer de volta Jeremias capítulo 17 para mostrar-nos que agora é a palavra de Deus quem faz esse trabalho no coração do homem. É triste quando na nossa realidade, e até falo pela nossa igreja, nós não temos, vamos dizer assim, forma de ajudar as pessoas. Parece que precisamos de ter um diploma, parece que precisamos de ter algum estudo lá fora para podermos ajudar as pessoas. Não, nós temos as Escrituras. Tudo o que é necessário para ajudar o homem. Então já vimos o pragmatismo é um inimigo. Aqui também vemos a psicologia como um inimigo. Notem o que disse Leon Morris sobre as palavras do Senhor Jesus. A Bíblia foi o único livro que Jesus citou. E isso nunca como base para uma discussão, mas para resolver uma questão. Se o próprio Senhor sempre usou a Bíblia para ajudar os homens, quem sou eu e tu para usar outra coisa? Por último, para fechar este ponto, nós acreditamos também que há um outro inimigo. Um inimigo que tem surgido nos últimos 100 anos na nossa história do cristianismo. Esse é o inimigo das profecias, revelações modernas. Profecias e revelações modernas, nós até podíamos designar, como muitas vezes se diz ou se ouve por aí, eu senti a voz de Deus. Nós vivemos num tempo onde se pergunta como podemos ouvir a voz de Deus? Como é que podemos saber o que Deus está a dizer? É muito normal nós ouvimos dizer, as pessoas dizerem, melhor dito, Deus falou comigo e disse-me que tu devias fazer isto ou aquilo. Pastores, Deus disse-me que Ele vai dar-me, ou vai dar-lhe aquele terreno. Isto foi uma senhora a profetizar para mim, sobre o futuro terreno para a igreja. Então estamos num tempo onde muitos clamam que Deus fala com eles, numa voz baixinha, em sonhos, visões, sensações, experiências. Bem, eu sempre que ouço estas coisas, sempre me pergunto, porquê que isso não acontece comigo? Porquê que a mim nunca me acontece? Tenho 28 anos de crente. Nunca me aconteceu. Porquê? O que é que se passa comigo? Há algum problema? Eu já sei que a resposta de muitos será, Mário, tens falta de fé. Mas sabem, eu creio que essas coisas acontecem com as pessoas que não acreditam na suficiência das Escrituras. Não acreditam que a Bíblia tem tudo o que é necessário, que já está, não precisamos de nada mais. Há uma grande confusão nestes movimentos, nas doutrinas da Bíblia. Por exemplo, quando nós falamos de revelação, o que é que nós queremos dizer com isso? O que é a revelação? Que doutrina é essa? Bem, a revelação é Deus a revelar nova informação que estava oculta, que ninguém conhecia, ninguém sabia. Bem, é normal as pessoas dizerem que Deus lhes revelou algo, mas a revelação, segundo as Escrituras, já está fechada. Já ninguém pode acrescentar mais nada. Talvez o que acontece com muitos de nós é aquilo que nós chamamos de iluminação. A iluminação se refere à capacidade do Espírito Santo na vida dos crentes para entenderem e se apropriarem das verdades, das promessas, das Escrituras. Então o Espírito Santo tem como função, nos nossos dias, ajudar os crentes a entenderem a palavra de Deus. Mas Ele não está a revelar nova informação. Bem, porquê que estás a dizer isto, Mário? Por causa das últimas palavras do livro do Apocalipse. Vamos ler outra vez, um texto que já lemos na nossa primeira sessão, que talvez não tenhas acompanhado, e nota comigo,
Apocalipse capítulo 22. Versículo 18. Diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer quê? Acréscimo. Deus o quê? Lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Essa pessoa está perdida. É o que o texto está a dizer-nos. Eu sei que vais dizer, mas Mário, este texto está a dizer acrescentar ao livro do Apocalipse. Não, já expliquei de manhã. O livro do Apocalipse faz parte da Bíblia. Está unido aos demais livros. É uma revelação completa. E qualquer acréscimo ao livro do Apocalipse é um acréscimo a toda a Bíblia. Aliás, este texto é mencionado por Moisés no livro de Deuteronômio, é mencionado por Salomão no livro de Provérbios. Assim, repete-se ao longo da Bíblia para mostrar-nos que eu e tu não temos legitimidade para trazer nada novo. Já tudo foi revelado por Deus. Bem, se isso não é suficiente, deixa-me mostrar-vos um outro texto em 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Versículo 16 até ao versículo 21, também? 2 Pedro capítulo 1, versículo 16 até ao versículo 21. E talvez haverá alguma versão um pouco melhor do que a minha, mas diz assim o versículo 16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente o quê? Inventadas. Vejam só, mesmo nos dias do apóstolo Pedro, há pessoas que se levantam na igreja a inventar coisas. Nada novo, nada novo. Diz o texto: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lembram-se quando é que isto aconteceu? Foi no Monte da Transfiguração, lembram-se disso? Mateus capítulo 17, se não estou em erro, quando os apóstolos Pedro, João e Tiago estavam com o Senhor e viram esta glória de Deus, e o próprio Pedro disse: Senhor, vamos montar umas tendas, vamos ficar aqui, isto é bom ficar aqui. E esta voz surgiu dos céus. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Agora notem bem esta frase. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética. A minha versão, a minha tradução, não é boa. Porque a versão original, o que está a dizer-nos, é que temos, vamos dizer assim, por superior a palavra profética. Por em cima. Muito mais válida, muito mais de confirmação do que a nossa experiência. Não é que Pedro está a dizer que a palavra vai, vamos dizer assim, confirmar a sua experiência, mas não, que a palavra está por em cima da sua experiência. Ele não usava essa experiência para atrair as multidões, mas sim a palavra profética, a palavra de Deus. Diz o texto, notem, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Como é que acontece isso? Por meio da palavra de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nestes dias nós temos ficado impressionados com algumas pessoas no meio conservador evangélico. Isto nos Estados Unidos, eu sei que também acontece em Portugal, no Brasil, em África, que são os países que estão aqui representados. De alguns homens e até mesmo algumas mulheres que dizem ouvir uma voz de Deus. Que dizem ouvir algo de Deus.
Bem, uma delas é Beth Moore, famosa pregadora dos Batistas do Sul, escritora de vários livros. Bem, ela conta uma experiência num show que ela tem na televisão, que ela estava no aeroporto, a caminho de casa, quando Deus falou com ela. E ela ouviu a voz de Deus, que lhe dizia: estás a ver aquele homem na cadeira de rodas? Vai até ele e penteia-o. Ela, ao ouvir essa voz, reagiu: como, Senhor? Como? Faz o que eu te digo. Vai até aquele homem e penteia-o. Mas como, Senhor? Não estou a perceber o que estás-me a pedir. Bem, vai até aquele homem e ela conta a luta que ela teve com a voz de Deus para cumprir aquilo até que ela foi ter com este homem. Olhou para ele e disse: bem, eu tenho que te pentear, mas não tenho pente. O homem ficou a olhar para ela sem saber o que responder. E ela perguntou: será que tens um pente? E ele: sim, tenho. E ele apanhou um pente e deu, e ela penteou. E bem, isto foi a experiência da Beth Moore. Bem, eu confesso, se a minha esposa penteasse outro homem, ia ser um caso sério. Eu sei que não tenho cabelo, mas pentear outro está fora de questão. Este tipo de coisas que está a acontecer nos nossos dias, que nós temos que rejeitar, mesmo vindo de pessoas no meio conservador. Deus não fala. Agora, no nosso meio, uns que dizem que quando oram, temos que esperar para ouvir Deus responder. Há pastores que até mesmo dizem que a oração não é oração que se somente eu falo com Deus. Que a oração só é oração quando eu falo com Deus e Ele me responde. Assim estamos nos nossos dias. Bem, o que é que está a acontecer? A Bíblia já não é suficiente. É o que eles estão a dizer. Estes homens cansaram-se das Escrituras. Cansaram-se de meditar nela, de estudar nela. Para eles, a lei já está limitada. Já não tem mais nada a acrescentar. Mas o testemunho da Bíblia é que o mandamento é ilimitado. É profunda as Escrituras. Eu e tu precisávamos de viver muito mais do que Matusalém para conhecermos as Escrituras. Bem, este é o último inimigo. Deixem-me terminar este tempo, o nosso último ponto, mostrando-vos os propósitos da suficiência. Também são 2 propósitos. Os propósitos da suficiência das Escrituras. A Escritura foi dada por Deus para guiar o povo de Deus à fé e à salvação. E através da Escritura os crentes são nutridos na fé e levados à maturidade espiritual, à santificação. Em primeiro lugar, então, as Escrituras têm como objetivo salvar as nossas vidas. É por meio da Bíblia que eu e tu podemos ser salvos. Não esperes um sonho, não esperes nenhuma revelação extraordinária. Vai às Escrituras, porque as Escrituras têm a sabedoria que podem guiar-te à salvação. Vamos olhar para vários textos rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 3, o texto que sempre lemos, sempre relembramos, para que nunca no teu coração fique esquecido do grande propósito das Escrituras. Capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Bem, o que é que Paulo está a dizer aqui? Que a única forma de Timóteo ter a confirmação da sua salvação é relembrar e ir, vez atrás vez, permanecer nas sagradas letras. Somente a Bíblia é o meio que Deus decidiu usar para salvar-te a ti e a mim. Notem mais alguns textos. Vamos até o Antigo Testamento. Salmo capítulo 19. Salmo 19. Versículo 7.
Salmo 19, versículo 7 diz assim o texto, depois de Davi falar sobre a criação e de como ela mostra a glória de Deus. Notem o versículo 7. A lei do Senhor é o quê? Perfeita. E restaura o quê? A alma. Esta expressão, restaura a alma, está a falar-nos de salvação. Logo depois de dizer-nos que a palavra de Deus é o quê? Perfeita. Em outras palavras, suficiente. Tem o que é bastante, o que baste, o que chega para que eu e tu possamos ser salvos. Vamos até ao Evangelho de João. João capítulo 20. João capítulo 20. Notem este testemunho de João quando termina de escrever o seu Evangelho, onde ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo. Notem o que é que ele diz no versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram o quê? Registrados. Para que quê? Creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que está escrito é suficiente para que nós cheguemos a confiar em Cristo como o único meio de salvação para as nossas almas. Notem ainda Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 17. Então, o texto anterior era João 20, 30 e 31, está bem? Este agora é Romanos 10, versículo 17. Diz assim, e assim a fé vem pela quê? É por isso que pregamos. Não fazemos mini palestras, não fazemos conversas, nós pregamos. E porquê que pregamos? Porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de quem? De Cristo. Por último, Tiago, capítulo 1, ou penúltimo, melhor dito, Tiago, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, pois, Tiago 1, 18, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou como? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vez atrás vez a Bíblia, autor atrás de autor, a Bíblia dá testemunho que a salvação vem somente pelas Escrituras. 1 Pedro, para terminarmos este ponto, capítulo 1, versículo 22 e 23 diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, um sinónimo de salvação, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de quem? De Deus, a qual vive e é permanente. Texto atrás de texto para mostrar-nos que o primeiro grande propósito das Escrituras é salvar as nossas almas. É por isso que nós lemos a Bíblia aos nossos filhos, diariamente. Ensinamos as histórias, porque acreditamos que por meio desse santo livro, poderoso livro, o livro vivo e eficaz, os nossos filhos poderão ser salvos. Nós podemos ser salvos. Pregamos aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho. Porquê? Porque acreditamos que isso pode penetrar os seus corações, quebrar o coração de pedra, mudar para um coração de carne, introduzir o Espírito Santo nas suas vidas e fazê-los novas criaturas. Por último, a Bíblia foi dada para guiar os crentes à santificação. Guiar os crentes à santificação. Vamos ler outra vez 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3.
Versículo 16, versículo 17 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil ou suficiente para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, aquele que é filho de Deus, aquele que nasceu de novo, seja perfeito ou maduro, um adulto na fé e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, capacitado por Deus para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade. A Bíblia é suficiente. Nós podemos ver isto em vários textos, o nosso tempo corre. Vamos até o Salmo 19 para terminarmos, está bem? Não vamos poder ver todos os textos. Também Salmo 19, versículo 7. Ou melhor dito, o versículo 8 até o versículo 11. Está bem? Vamos fazer esta leitura. Diz assim, o rei Davi falando sobre a santificação da sua vida. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Vamos voltar só atrás no versículo 7, estava correto. Só a segunda parte do versículo 7 diz assim: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem? Aos simples. Sabes, esta palavra simples, ou simples, é interessante. Não sei se vocês já ouviram por aí aquela expressão que as pessoas sempre usam quando querem exortar-nos a que não sejamos tão quadrados ou tenhamos umas palas na cabeça. Tens que ter a cabeça aberta, não é? A mente aberta. Bem, isso é na Bíblia ser um simples. Uma pessoa com a cabeça aberta é um simples. E a Bíblia está a dizer-nos que a Bíblia nos dá sabedoria para não termos uma mente aberta. A Bíblia faz com que a nossa cabeça fique fechada para o conhecimento de Deus e somente o conhecimento de Deus. O texto ainda diz também, versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Ele não precisa de ir ao psicólogo, a Bíblia faz o trabalho. E em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Eu e tu não podemos fazer isso. A Bíblia faz esse trabalho, ela é um espelho. Mostra quem somos, como estamos e como devemos arrepender-nos disso. Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As pessoas perguntam como posso guardar puro o meu caminho. Bem, o Salmo 119, versículo 9 responde: em observar a tua palavra. Em observar a tua palavra. No século XVIII, a Inglaterra estava a viver uma crise sem precedentes. O país tinha abandonado a Bíblia. Os livros agnósticos eram os mais lidos. David Hume, Voltaire e Huxley eram os homens que mais influenciaram a nação com as suas ideias anticristãs. O país mergulhou em trevas espessas. A corrupção tomou conta da sociedade. Onde não há profecia, diz a Bíblia, o povo o quê? Se corrompe. A criminalidade cresceu explosivamente. O jogo como câncer deu cabo do vigor do país. Tantas vezes vemos filas para as papelarias, para as pessoas jogarem no Euromilhões e afins. A imoralidade e a prostituição arruinaram as famílias. Em Londres, de cada 6 casas, uma era um bordel. O que os filósofos intelectuais não conseguiram fazer, Deus realizou através da sua palavra, levando homens da estirpe de John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon, que na força e no poder do Espírito anunciaram com intrepidez a palavra, e a nação se reergueu das cinzas e experimentou um poderoso reavivamento espiritual. Bem, o que devemos concluir?
A Bíblia não te chega? A Bíblia não te ajuda? Bem, creio que todos os que somos salvos em Cristo podemos afirmar que a Bíblia tem sido suficiente para ensinar-nos, para vivificar-nos, para animar-nos, fortalecer-nos, repreender-nos, corrigir-nos e para transformar as nossas vidas. Igreja, vamos à Bíblia diariamente. Meditemos dia e noite. Que a Bíblia seja o nosso prazer, que possamos dizer como o salmista: oh, como eu amo a tua lei. Que seja assim. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por este tempo. Te agradecemos, Deus, por esta verdade aos nossos corações. Senhor, nós nos arrependemos diante de Ti. Se em algum momento das nossas vidas, se mesmo neste momento das nossas vidas, nós nos temos desviado da Tua palavra e, Senhor, andamos à procura e atrás destas coisas que o mundo oferece e que são, Senhor, somente bugigangas, que não servem para salvar a alma do homem e que não servem para santificar a vida do crente. Senhor, nós dizemos só a Escritura. Nós, Senhor, dizemos diante de Ti, Senhor, que queremos somente a Tua palavra. Relembra-nos a cada dia, a cada manhã, a cada final de dia, que devemos ler a Tua palavra, que devemos meditar nela, devemos falar com a nossa família sobre ela, devemos falar, aconselhar-nos uns aos outros, instruir-nos uns aos outros, admoestar-nos uns aos outros por meio dela. Senhor, que a vida da Tua igreja seja na Tua palavra. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.